Bom, pessoal, boa tarde. Os microfones eles estão desligados nesse momento. Eu vou transmitir aqui para vocês a minha tela. Bom, só para vocês perceberem, nós temos um chat aqui. Então esse chat vocês podem mandar mensagens por ali, tá? Para a gente ter uma interação. A nossa intenção é que a gente possa estar conversando um pouco sobre a questão do e-social no SST. Dúvidas vocês encaminhem ali para nós pelo chat, ou caso vocês não consigam ter o acesso ao chat, podem entrar em contato conosco, eu vou passar o contato agora. Mandem as dúvidas, que lá no final da apresentação a gente vai estar conversando um pouco então sobre esse assunto. E a dúvida de um pode ser a dúvida de mais, né? Então a gente pode estar discutindo essas questões lá no final da apresentação. Eu acredito que faltou algumas pessoas que haviam confirmado, mas de alguma forma a gente já vai iniciando, até para a gente não perder muito tempo. Em apresentação aqui nós fizemos 20 slides, a gente vai discorrer um pouco sobre esses slides, ou do que a gente acredita ser assuntos pertinentes e importantes para a gente estar tratando com as empresas de vocês, né? Alguns que participam são funcionários das empresas e contadores hoje também estão participando aqui conosco, né? Eu vou pedir nesse início que vocês coloquem no chat o nome de vocês e qual empresa trabalham ou representam, tá ok? Vou passar para a apresentação aqui. Primeiramente, então, meu nome é Luiz Marcel, eu estou supervisor da saúde ocupacional do HCB há quase 4 anos já. E nós estamos então full time, né, trabalhando no processo de implantação de um novo módulo para trabalhar justamente sobre os eventos do e-social junto com as empresas de vocês, tá? Passamos então para o início da apresentação. Participa aqui conosco também a colega Jaqueline, a colega Caroline, que são nosso apoio, nosso suporte. Elas vão estar dando um apoio aqui na apresentação. Estou falando para vocês aqui sem a máscara, tá? Mas eu tô sozinho aqui na sala, a gente permanece cumprindo os protocolos de segurança referente ao Covid. Então estou isolado dos demais da equipe justamente para manter a segurança de todos. Ok? A princípio todos entraram na sala. Pessoal, então agora posteriormente eu já mostro para vocês os nossos contatos. A intenção dessa reunião então é apresentar as alterações com o e-social, né? De fato, o que é o e-social também e qual o nosso papel como assessoria de SST. Vamos mostrar também daqui a pouco o cronograma ali, onde o nosso papel de SST quando ele está entrando, né? A gente também vai falar sobre aditivo nos contratos, com prazos e responsabilidades. Os nossos contratos eles vão estar sendo aditivados com a entrada agora da questão do e-social, mas para tratar cláusulas específicas de prazos e responsabilidades, tanto nós como contratados, quanto dos contratantes, que são as empresas de vocês, a quais vocês representam, tá? No final da apresentação, então, eu vou responder a todos os questionamentos de vocês, tá? Essa reunião ela também está sendo gravada, ela vai ser postada posteriormente no canal que o HCB tem no YouTube, então podem consultar posteriormente, né, esse conteúdo que a gente vai estar conversando aqui, tá bom? Só aprovar aqui a entrada de mais pessoas, tá ok, já está aprovado. Alguns de vocês já receberam, a empresa de vocês já recebeu um pedido nosso. Nós estamos trabalhando há mais de um mês na atualização cadastral da nossa base de informações. A nossa intenção é manter a nossa base igual ao que o contador tem ou que a própria empresa tem, né? Para a gente já ter essa informação concisa com o registro da empresa e não haver futuros problemas de inconsistência com o e-social. Porque os nossos eventos eles vão estar confrontando com os eventos preliminares que ou o contador ou o RH da empresa já fez o encaminhamento inicial para o e-social, tá?
Aqui estão os nossos contatos, então para qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato por esse número, por esses números, né, ou por este e-mail. Se vocês optarem também, a gente pode mandar esse material que a gente está apresentando aqui, a gente pode mandar para o e-mail de vocês também, até para vocês terem registro do que a gente conversou, tirar alguma dúvida, mas de qualquer forma nossos contatos vão estar à disposição, né, para a gente estar conversando e sanar as dúvidas. Só um momentinho, eu vou pedir só uma pausa para vocês. Estão me ouvindo bem? Deu um probleminha aqui no microfone, eu vou só pedir um... Ok. Só um probleminha técnico aqui. Vamos voltar à apresentação aqui rapidinho, está aqui o nosso contato. Caso vocês tenham alguma dúvida referente a essa apresentação, podem entrar em contato com os números que estão aqui e o e-mail, tá? Se vocês quiserem também, a gente pode estar disponibilizando esse material que nós vamos apresentar para vocês, esses slides a gente pode mandar por e-mail para vocês. E como eu falei anteriormente, essa apresentação ela vai estar disponível no canal do YouTube do HCB. Então a gente pode vocês podem estar acompanhando novamente esse vídeo porque ele está sendo gravado, tá bom? Deixo o contato então para vocês estarem anotando. Aqui nós passamos então para o cronograma e nós como SST estamos iniciando então o nosso cronograma, né, de implantação do e-social. Todo o conteúdo e legislação relacionado ao e-social vocês encontram no site gov.br/e-social, tá? Nós vamos depois deixar o link lá no final da apresentação para vocês acessarem, caso não tenham acessado ainda, né? E nesse portal ele consta todas as informações, legislações, inclusive esse cronograma que nós estamos apresentando aqui. Já é de conhecimento da maioria de vocês a relação dos grupos empresariais do e-social. Abaixo desse cronograma consta também a legenda desses grupos, né? E nós somos a quarta fase, somos o SST, então estamos entrando de fato nesse trabalho a partir do dia 10 de janeiro. Em 13 de outubro nós entramos para empresas de grupo 1 e estamos iniciando agora com praticamente 90% da nossa base de clientes a partir do dia 10 de janeiro, agora, né, semana que vem, com a questão da informação dos eventos do e-social, como a gente pode acompanhar aqui. Grupo 2 e 3 entram então na mesma data. Aqui eu trago só um slide só para tirar a dúvida. Nós recebemos alguns contatos de contadores, empresas, questionando se o cronograma havia sido postergado. Não, o cronograma do e-social ele segue mantido conforme nós vimos agora no slide anterior. O que ocorreu de postergação foi, no caso, o PPP com meio eletrônico, tá? O perfil profissiográfico previdenciário, que todos nós conhecemos por PPP, ele é físico, ele é manual e ele seria, a partir agora de janeiro de 2022, passaria a ser por meio eletrônico. Isso foi prorrogado para janeiro de 2023. Então, até então, por mais um ano, segue sendo válido a emissão do PPP de forma física, né? Para quem tem contrato conosco, sabe que nós, como assessoria de saúde ocupacional, nós fornecemos o PPP para a empresa a partir da data de assinatura do contrato. Então, se a empresa assinou no dia 1º de janeiro de 2020, a partir dessa data nós temos o histórico desse funcionário e nós emitimos o PPP desse histórico que nós temos. Isso é de forma gratuita, a gente não faz cobrança adicional. Caso seja necessário o PPP anterior, com um histórico desse funcionário, nós encaminhamos para o nosso médico do trabalho realizar esse levantamento e aí sim existe o fornecimento desse documento mediante precificação que é diretamente com o profissional, tá? Nós temos esse trabalho também, mas de forma gratuita a gente fornece desde a assinatura do contrato da empresa. Então, para 2023 vai ser alterado o PPP por meio eletrônico, até então seguimos de forma manual, tá? Aqui nós entramos de fato o que é o e-social. Vamos fazer uma breve apresentação aqui, porque para muitos já pode ser uma
algo corriqueiro, mas talvez alguns ainda tenham dúvida em relação ao E-Social, né? Ele é um projeto então do governo federal que visa padronizar a transmissão de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por parte do empregador. É importante falar também, de início, que na verdade o E-Social ele não é uma entidade fiscalizadora nem uma ferramenta de autuação. Ele é um sistema informatizado da administração pública e todas as informações contidas nele por sigilo, tem uma segurança da informação. O que vai facilitar são os processos que decorrem de legislação e a autuação que acontecerá com o E-Social será da mesma que ocorreria sob uma fiscalização. Então não é o E-Social que de fato vai estar autuando as empresas. Essas autuações já acontecem mediante fiscalizações. O que vai facilitar com o E-Social é justamente essa fiscalização. Essa autuação ela vai ser de forma automática porque a empresa se obriga a estar mandando as informações previdenciárias do Ministério do Trabalho, INSS, enfim, isso, e todas as informações se cruzam. Então vai ser muito mais fácil fiscalizar e sim, de fato, autuar as empresas que não cumprem as legislações ou normas regulamentadoras. Então é importante ressaltar que o E-Social ele não altera a legislação de segurança e saúde ocupacional, mas é uma forma de verificar a prática dessas legislações nas empresas. Lembrando que se a gente for falar de legislação de saúde e segurança do trabalho, que é a sigla DSST, estamos falando remotamente da década de 70 e 80, né? Então, de fato, não é agora que é necessário se cumprir a legislação de saúde e segurança do trabalho, mas agora existe uma forma muito mais fácil de fiscalizar e autuar as empresas que de fato não cumprem. Então, essa padronização do E-Social ela permite a checagem online rápida e simples desses dados, sem necessidade da fiscalização presencial ou de um auditor fiscal, né? É verdade que ele simplifica a burocracia, uma vez que as informações são lançadas apenas uma vez no mesmo sistema e isso simplifica muito. Contudo, o E-Social vai gerar multas pesadas para as empresas que não gerarem as informações corretas ou fora de prazos também, né? Quem consultar lá no portal do E-Social as multas em relação aos eventos, vai perceber que as multas mais pesadas de autuação estão nos eventos de SST. Então se faz bastante necessário a gente estar conversando aqui, né, com as empresas e representantes para já entender como vai funcionar o nosso trabalho e de fato já iniciar alguns acordos que vão ser necessários. Aqui nós iniciamos, só para ilustrar melhor, quais são os eventos de fato do SST, quais são os eventos que nós vamos administrar aqui na nossa assessoria. Os eventos estão da SST, como nós vimos anteriormente, são da quarta fase. Eu só vou sair um momentinho aqui para verificar nossa outra aprovação. Ok? Todos acompanhando. Voltando aqui. Então, os eventos que são administrados pela Assessoria de Saúde e Segurança do Trabalho são os eventos S2210, que é a Comunicação de Acidente do Trabalho, a CAT, o S2220, o Monitoramento da Saúde do Trabalhador, e o S2240, Condições Ambientais do Trabalho, para agentes nocivos, no caso. Começando com a CAT, a descrição dela seria o evento a ser utilizado para comunicar acidente de trabalho pelo declarante, ainda que não haja afastamento do trabalhador de suas atividades laborais. Essa definição aqui é uma definição de fato da CAT. Isso aqui é opcional se de fato vai ser comunicado a nós ou não. Mas lá para o final dos slides é um dos acordos que nós vamos ter com a empresa. É uma dúvida que se gera, agora que ela é um evento, somente a assessoria tem condições de informar a CAT ou a empresa permanece informando? A empresa permanece informando de forma natural, o próprio portal do E-Social vai ter acesso para preenchimento dessa CAT, assim como vocês hoje já são acostumados a preencher a CAT pelo CAT Web, mas nós temos esse serviço como um benefício do nosso trabalho. Depois nós vamos falar sobre quais seriam os prazos e responsabilidades para que essa informação chegue até nós e precificação para isso. Até já é importante nós ressaltarmos isso, que tudo que nós estamos falando aqui sobre E-Social, transmissão, geração de arquivos XML, isso não vai impactar em nada financeiramente as empresas. Isso é uma responsabilidade nossa como assessoria. Nós vamos estar assumindo essa responsabilidade junto à empresa de vocês. Isso não implica em custo. O que vai implicar em precificação são trabalhos extras que vão ser necessários decorrente de trabalhos que nós vamos estar fazendo relativos aos eventos. Isso a gente vai discorrer um pouquinho mais adiante. Os pré-requisitos do evento S2210
nós podemos observar que são os pré-requisitos de todos os eventos de SST. Por exemplo, iniciando pelo evento S2190, que é o registro preliminar do trabalhador. Ele é um evento então preliminar, ele contém as informações básicas do contrato, sendo imprescindível complementar as informações da admissão para regularizar o registro do empregado ou o cadastro do trabalhador sem vínculo. Ou seja, esse registro preliminar ele é feito diretamente com o contador, ele é feito com o RH da empresa, com o departamento pessoal, mas esse registro preliminar ele não passa pela saúde e segurança do trabalho. Mas quando nós formos registrar, por exemplo, uma CAT, esse evento S2210, ele precisa confrontar com as informações que já são cadastradas daquele funcionário. Então, se houver divergências de dados, de informações, vão gerar inconsistências nos eventos que posteriormente nós vamos ter que tratar com as empresas. Então, preliminarmente, nós precisamos que esse evento S2190 já tenha sido informado para o portal do E-Social para que, de fato, posteriormente, possa se comunicar os eventos de SST. Assim como é preliminar também o S2220, que é o cadastramento inicial do vínculo de admissão, que é o ingresso do trabalhador na empresa, e o S2300, que é o trabalhador sem vínculo de emprego estatutário. Tá? Então, por exemplo, o S2220, esse evento ele registra a admissão de fato do empregado. E posteriormente, nós vamos ter, usando já o exemplo do S2200, que é o cadastramento inicial do vínculo de admissão, nós temos o evento S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Esse evento é administrado pela saúde ocupacional. Como definição, o evento detalha as informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador, avaliações clínicas, para a gente entender o contexto, durante todo o vínculo laboral com o declarante, por trabalhador, bem como os exames complementares aos quais foi submetido com respectivas datas e conclusões. O que nós estamos falando aqui? O que é o evento S2220? Basicamente são os exames clínicos e complementares que são realizados pela medicina ocupacional, que faz parte da saúde e segurança do trabalho. Então, todo o exame clínico ou exame complementar que os funcionários estarem realizando, eles vão estar sendo informados através do evento S2220, monitoramento da saúde do trabalhador. Como pré-requisito, ele também tem os mesmos eventos que nós discorremos anteriormente lá no evento da CAT. Tá? Eu vou voltar um pouquinho só na CAT, que eu acabei passando aqui, que é o prazo de envio. A regra do prazo de envio da CAT ela permanece inalterada, são as 24 horas pós-acidente. Temos uma vantagem em relação a feriados nacionais e fim de semana, onde se algo acontecer nessas datas é até 24 horas do primeiro dia útil após o acontecimento. Então, se algo acontecer num feriado, se conta 24 horas ao próximo dia útil. Posteriormente, nós vamos estar discorrendo também sobre a responsabilidade, se nós formos informar a CAT para a empresa, até que tempo, que prazo nós temos que receber as informações para estar informando isso para a empresa. Mas é muito importante a gente deixar claro que, apesar de ter um evento específico para a CAT, as regras que existiam para a CAT não se alteram. E exceto o óbito, claro que o óbito ele tem que ser informado o mais breve possível, não importando se é fim de semana, se é feriado nacional. O óbito ele precisa ser informado o quanto antes, lá o registro da CAT. Tá? E o evento S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, ele tem um prazo de envio de até 15 dias do mês subsequente ao da realização do exame. Ou seja, a partir do dia 10 de janeiro, nós vamos estar informando o evento S2220 das empresas. Nós temos até dia 15 de fevereiro para estar informando esses eventos ao portal do E-Social. Mas lá nos acordos que nós vamos estar fazendo com as empresas, nós vamos deixar claro que no primeiro dia útil ao mês subsequente, ou seja, dia 1º de fevereiro ou primeiro dia útil de fevereiro, nós vamos estar comunicando às empresas de todas as inconsistências que nós encontramos nos eventos e até 48 horas depois a empresa precisa nos retornar as informações corretas para a gente corrigir. Por que esse prazo mais apertado, sendo que nós temos 15 dias de prazo para corrigir? Justamente para nós termos tempo hábil, entendendo que muitas vezes não é o nosso evento que precisa ser retificado, e sim um evento talvez preliminar. Então, muitas vezes não é somente a nossa assessoria que vai estar envolvida, e sim mais, um contador ou o próprio RH da empresa vai precisar de mais tempo para estar tratando isso. Para que não se corra perigo de perder esse prazo de 15 dias para correção, nós vamos estreitar os prazos para a gente fazer uma correção mais assertiva e não correr o risco da empresa ser autuada por não cumprir um prazo de envio de evento. Tá?
Entrando para o evento S2240, que são as condições ambientais do trabalho e agentes nocivos. Como definição, este evento é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho pelo declarante, indicando as condições de prestação de serviços pelo trabalhador, bem como informar a exposição aos fatores de risco e o exercício das atividades descritos na tabela 24. Tabela 24, lá no E-Social, é fatores de risco e atividades, aposentadoria especial do E-Social. Aqui nós estamos falando, então, dos riscos a qual os trabalhadores estão expostos. Basicamente, informações retiradas dos laudos técnicos que nós confeccionamos. Aqui entra a parte técnica realmente da saúde e segurança do trabalho, tá? Isso de uma forma geral. Lá no final eu vou discorrer um pouquinho mais sobre a questão do evento S2240 para a gente entender bem como ele funciona e o fluxo de envio dele também. Porque nós entendemos que a CAT vai ser conforme demanda, conforme acidente, o S2220 conforme realização de exames clínicos ou complementares, mas o S2240 ele tem um comportamento um pouco diferente, porque ele não respeita somente Hoje o entendimento é que o laudo técnico ele tem uma validade de 1 ano, mas não necessariamente nós vamos estar informando anualmente o evento S2240. Muitas vezes a periodicidade ele chega a ser necessário ser mensal. Nós vamos explicar um pouquinho mais lá no final da apresentação, mas aqui é um breve contexto de quais são os eventos que nós vamos administrar e quais são os eventos que a gente vai estar transmitindo ou gerando para as empresas, tá? Aqui a gente só fala um pouquinho sobre qual é a obrigação dos eventos de SST, quem é obrigado de fato a enviar. Então, de acordo com o Manual de Orientação do E-Social, a última versão dele, né? O evento S2240, o empregador, cooperativa, sindicato de trabalhadores, órgãos públicos, todos que estão vinculados ao regime geral de previdência social, basicamente todos os empregadores, né, assim como o evento S2220, o empregador, cooperativa, sindicatos, todos que têm seus empregados contratados pelo regime CLT. Então, basicamente, nós estamos falando que todo empregador aqui, basicamente, é obrigado a enviar os eventos de SST, sem exceções, né? Então, aqui a gente só deixa claro, a gente traz essa informação para tirar um pouco daquela dúvida, mas todas as empresas, de fato, precisam estar enviando os eventos de SST, precisam entrar na 4ª fase? Sim, conforme a orientação do último manual do E-Social, a obrigatoriedade desses eventos são essas que estão aqui na tela para nós, tá? Isso só para a gente ratificar, então, essa obrigatoriedade que o E-Social nos traz. Aqui nós vamos falar uma questão dos treinamentos, porque nós falamos de eventos que tratam sobre acidente do trabalho, sobre monitoramento da saúde do trabalhador e os riscos ambientais. Mas nós não falamos dos treinamentos aos quais as NRs exigem de capacitação para os funcionários, né? Com a simplificação, acredito que todos acompanharam a simplificação do E-Social, os layouts foram alterados e houve de fato uma flexibilização referente aos eventos. E nessas atualizações houve a exclusão do evento S2245, que era o evento específico para treinamentos que nós passamos sobre as NRs, tá? Basicamente, no processo de simplificação do novo E-Social, então foi excluído esse evento, S2245, que o nome era Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e outras anotações. Mas apesar dessa exclusão ter ocorrido, a tabela de treinamentos continua existindo, sido apenas modificada. Então, não que a obrigatoriedade da informação tenha se eximido. Na verdade, só foi alterado de um evento para uma tabela. Agora, a tabela 29, o que era antigamente os treinamentos, passam a fazer parte da tabela 28. As modificações que foram realizadas já devem ser aplicadas no dia a dia das empresas para evitar problemas com o novo E-Social. A gente fala novo E-Social aqui justamente para tratar sobre essa flexibilização que ocorreu nos eventos, tá? Vale lembrar que os treinamentos de RH, que são de responsabilidade do RH e não de SST, devem ser informados no E-Social. Por que a gente está falando que a responsabilidade é do RH ou do contador, enfim, que presta assessoria? Porque o registro desses eventos, eles são realizados no S2200, que nós falamos um pouco anteriormente sobre ele, que é o cadastramento inicial do vínculo de admissão e ingresso do trabalhador, e no evento S2206, alteração de contrato de trabalho. Esses dois eventos são preliminares, não são eventos de SST.
Então, quando ocorre o cadastramento inicial do vínculo de trabalho da pessoa que está ingressando naquela empresa, já se torna necessário informar a quais treinamentos aquela pessoa precisa passar para ter a habilitação para desempenhar a sua função. De tal maneira, então, é importante passar essa informação para o RH para garantir que todas as regras do novo E-Social sejam cumpridas. As informações estarão constantes nos laudos técnicos. Se vocês tiverem alguma dúvida onde está no laudo técnico, podem entrar em contato conosco pelos contatos que nós passamos. Aqui eu estou trazendo um exemplo de um PPRA onde consta a recomendação para este cargo. No início da recomendação já consta realizar treinamento de NR35 trabalho em altura. Então essa pessoa aqui ela está exposta, na verdade ela exerce um trabalho em altura, se torna necessário o treinamento de NR35. Aqui traz só um exemplo de recomendação que está constante no nosso laudo, mas se vocês tiverem dúvida de visualizar isso no laudo da empresa de vocês, entrem em contato conosco que nós vamos estar dando esse suporte para vocês, né? Então essa parte de recomendações ela vai aparecer para informar os funcionários dos riscos, realizar controle médico através do PCMSO, entrega de EPI corretos, os treinamentos, enfim, essa recomendação ela é bastante abrangente e ali vai constar de fato quais treinamentos a empresa precisa estar informando nesses eventos preliminares. Pessoal, lembrando que vocês podem utilizar o chat ali para ir tirando as dúvidas, tá? Caso tenha algum problema em relação ao chat ali, podem entrar em contato conosco aqui que a gente vai depois conversar sobre as dúvidas, tá? Que agora a gente vai mudar um pouquinho o assunto aqui. Entramos na transmissão e procuração. Aqui, para que nós possamos estar realizando o fluxo de envio desses arquivos XML dos eventos para o E-Social, primeiro nós precisamos acordar com as empresas justamente para depois aditivar os contratos. A nossa assessoria tem duas possibilidades. A geração do arquivo XML, ou seja, toda a nossa produção que nós gerarmos de atendimento clínico, atendimento médico, exames complementares pelo evento S2220 e todos os laudos técnicos e riscos pelo evento S2240, de qualquer forma nós vamos gerar o arquivo XML. A opção das empresas é somente a geração e nós encaminharmos esses eventos para a empresa e a empresa fazer a transmissão para o portal do E-Social. Isso acaba sendo uma opção para empresas onde possuem um departamento pessoal ou um RH estruturado e que prefira de fato estar centralizando a operação na sua estrutura ou no seu contador. Nós podemos fazer isso, ou nós podemos fazer a transmissão direta desse arquivo XML, tá? Nós podemos estar informando o portal do E-Social diretamente, transmitindo esses eventos e recebendo o retorno. Então, nós temos essas duas possibilidades. Ou nós geramos o arquivo, encaminhamos para a empresa e a empresa se responsabiliza pela transmissão e verificação de inconsistências para depois nos passar esse retorno, ou nós transmitimos e recebemos o retorno e nós tratamos depois as inconsistências com as empresas. É muito mais fácil, olhando pelo aspecto da empresa, passar para nós a operação da transmissão, que nós vamos estar diretamente encaminhando esse evento para o portal do E-Social, recebendo o retorno e tratando, como a gente conversou anteriormente, no primeiro dia útil do mês subsequente, tratando as inconsistências com a empresa. Mas tem, como eu falei, né, tem empresas que possuem operação centralizada e optam de fato somente pela geração, que daí nós vamos gerar, vamos encaminhar para a empresa e ela se responsabiliza então por essa transmissão. Se a empresa optar pela transmissão de um arquivo XML, nós precisamos de uma procuração eletrônica até o dia 14 de janeiro. Esse é o primeiro acordo que nós vamos estar fazendo com as empresas que vocês fazem parte ou representam. Nós precisamos deste retorno até o dia 14 de janeiro. Como sugestão dessa procuração eletrônica, nós já deixamos aqui o portal do ECAC, que é uma procuração eletrônica simples de fazer, e a procuração eletrônica que nós vamos estar solicitando para vocês é apenas para o grupo SST, para ser uma procuração específica, pontual à nossa operação. Até porque resguarda e dá mais segurança também na nossa operação, a gente não ter uma procuração que não nos diz respeito ao nosso trabalho. Gera um pouco de dúvidas o porquê que nós não estamos solicitando também a questão do certificado modelo A1. Nós não vamos pedir um certificado digital das empresas, tá? Até porque o certificado modelo A1 ele valida as informações de documentos fiscais, ele emite nota fiscal, justamente emite até procurações, né?
Por ser armazenado nos computadores, ele acaba facilitando, tendo muita acessibilidade, abre alçadas diferentes do que de fato nós precisamos. Justamente por a gente tratar da diretrizes da LGPD, da gente ter um cuidado das informações, nós não temos a necessidade desse certificado digital das empresas. Uma procuração eletrônica somente por grupo SST é o que nos basta, até para garantir maior segurança justamente na operação nossa e maior segurança para as empresas de vocês. Então, nós não vamos estar aceitando certificações digitais, nós vamos aceitar somente procuração eletrônica pelo ECAC para o grupo SST, justamente pontual ao que nós necessitamos. Lembrando novamente que nós só precisamos da procuração eletrônica para empresas que optarem pela transmissão do arquivo XML. Quem for optar apenas pela geração e receber esses arquivos, aí de fato nós não precisamos da procuração, porque quem vai estar transmitindo isso ao portal do E-Social são as próprias empresas, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor nos mandem ali pelo chat, mas fica claro então que nós temos essas duas possibilidades de somente geração ou da transmissão total. Isso não implica em nenhum custo adicional para as empresas, faz parte da nossa gestão, mas nós necessitamos do retorno do posicionamento da empresa até o dia 14. Se a empresa se posicionar pela transmissão, até o dia 14 vem o posicionamento junto com a procuração eletrônica. Como eu mencionei lá no início da nossa reunião, nós vamos confeccionar aditivos então aos contratos das empresas, constando as responsabilidades e prazos estabelecidos para que ocorra o fluxo correto das informações de envio dos eventos do E-Social. Esses aditivos eles vão estar atrelados à própria decisão da empresa se vai ser somente geração ou transmissão. Por isso que eu preciso do retorno até o dia 14, para nós já deixarmos estruturado essa questão, já parametrizarmos corretamente nosso sistema para fazer somente geração ou transmissão dos eventos e já criar o aditivo com as cláusulas específicas de geração ou transmissão, que aí posteriormente a gente vai estar encaminhando para a empresa. Depois eu vou mostrar um pouco das cláusulas desse aditivo também, só para vocês terem ciência de fato como vai ser a nossa operação. Um exemplo aqui que eu trago, para garantirmos que a agenda de atendimentos não comprometa o fluxo correto de registros, vamos receber demanda até às 16 horas para agendamento de atendimentos ao dia posterior. Aqui nós estamos falando de atendimentos clínicos e exames complementares da medicina ocupacional. Falei anteriormente do exemplo do admissional, onde ele necessita de eventos preliminares, como o S2200, que é o cadastramento inicial do colaborador realizado pela empresa ou pelo seu contador. E posteriormente nós lançamos o evento S2220, que vai ter o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, de admissão, que é o exame médico de admissão. Esse evento de admissão, ele possui quase que um checklist. Ele possui um fluxo correto de informações que precisam ocorrer. Então, inicialmente, ele precisa do S2200, depois ele precisa do S2220, que é o exame, mas é posterior ao exame. E o início da atividade dele tem que ser o registro posterior ao exame médico. Então, agora com a questão do social, acaba aquela questão do trabalhador iniciar na empresa para depois fazer o ASO de admissão. Se isso acontecer, nós nem vamos estar informando, nós já vamos informar para a empresa, se for de nossa ciência, que é perigoso a gente estar fazendo um ASO posterior ao início da atividade do colaborador. Isso com certeza vai implicar em problemas futuros para a empresa, justamente porque o registro do início da atividade vai ser anterior ao início do ASO dele, do Atestado de Saúde Ocupacional de Admissão. Então é importante a gente firmar alguns acordos, e eu estou trazendo um exemplo de acordo que nós vamos fazer com as empresas. Só um momentinho que eu acho que eu estou recebendo dúvidas aqui. Silviane, eu já respondo lá no final, tá? O teu questionamento sobre procuração, tá? Já recebi ele aqui. Vamos falar um pouquinho ali no final da apresentação. Então, para que não ocorra problema nesse fluxo da admissão, já passamos essa orientação para a empresa. E por que das 16 horas, por exemplo, hoje até às 16 horas vamos receber demandas para atendimento para amanhã? Primeiro porque nós precisamos ter agenda disponível para as empresas, justamente porque prazos agora mais do que nunca vão ser importantes. Então, se uma empresa precisa para amanhã de um exame admissional, de alguma forma nós precisamos garantir esse exame admissional para as empresas. Mas para isso a demanda tem que chegar até às 16 horas para a gente conseguir o lugar garantido amanhã e programarmos esse atendimento com os profissionais necessários. Lembrando que
Muitas vezes o admissional ele é necessário também a realização de exame complementar, ou seja, necessita de exame laboratorial, de uma audiometria, enfim, de um eletrocardiograma, um eletroencefalograma. Variam os exames que possam ser necessários para fazer esse admissional. E tem alguns retornos que demoram até 5 dias úteis para vir para nós. Vou usar exemplo do caso de exame de ácidos para exames laboratoriais, né? Então, esses exames eles são mais demorados para receber, nós temos uma morosidade nesse retorno, então nós temos que ter a ciência da empresa. A empresa, sempre quando for admitir, ela tem que abrir o PCMSO dela, verificar se aquela admissão necessita de exame complementar, pode entrar em contato conosco e nos questionar quanto tempo nós vamos levar para ter o retorno daquele exame complementar, para depois ser realizado o exame admissional, o ASO admissional. Lembrando que para realizar o exame clínico, o médico do trabalho necessita ter em mãos os resultados dos exames complementares, justamente para assegurar que aquela pessoa tem aptidão para iniciar o trabalho naquela empresa. Então essa formalística não é para prejudicar a empresa, muito pelo contrário. Nós estamos amarrando a nossa operação aqui para garantir que a empresa possa cumprir os seus prazos e da forma correta. Então nós precisamos que a empresa seja atenta ao PCMSO, aos exames necessários para realizar uma admissão e já se programar que para aquela admissão existe um tempo hábil para a realização dos exames, retorno desses exames, retorno do registro do ASO e aí sim esse novo colaborador iniciar suas atividades na empresa. Então, nesse acordo que nós vamos estar firmando com as empresas, a gente já vai deixar claro prazos, horários e que a empresa está ciente da necessidade de consultar o seu laudo técnico, o seu PCMSO para isso, tá? Passando então aqui para o próximo slide. As dúvidas que vocês vão tendo do que a gente vai conversando já vão colocando ali no chat que a gente vai conversando posteriormente, tá? Aqui nós vamos entrar então no aditivo de contrato, já entramos na parte quase final da apresentação. Esse é o modelo aditivo que a gente vai estar fazendo com as empresas, com todas as empresas, tá? Nesse primeiro momento, na verdade, são 2 acordos que a gente está fazendo aqui. O primeiro acordo é de processamento de dados pessoais. Aqui a gente vai falar de lei, né? A gente vai falar da LGPD. Então, a obrigação que nós, como contratada, nós temos com a empresa, e nós deixamos isso claro a partir de agora no contrato, é manter sempre atualizado o prontuário dos usuários e o arquivo médico em questão, parte constante do serviço de saúde ocupacional, devendo seus sistemas de informática estar adequados à LGPD. O que nós estamos falando aqui, arquivo médico em questão? Porque quando nós realizamos um contrato com uma empresa, nós temos a relação de contratado e contratante, de cliente e fornecedor, mas a partir do momento que os funcionários das empresas de vocês vêm até nós para a realização de exame, um exame clínico ou um exame complementar, aí existe a relação paciente-médico. Então existem tratamentos internos que nós temos, perfis internos que nós temos, onde, por exemplo, nós do administrativo não temos acesso às informações médicas. Os prontuários médicos, eles são de responsabilidade apenas dos profissionais da saúde. Somente o médico do trabalho pode acessar a ficha clínica dos funcionários, porque nesse momento é a relação paciente-médico. Nós não temos acessibilidade a isso. E até uma dúvida que se gera quando a gente fala que nós vamos enviar informações dos exames complementares no evento S2220, que é monitoramento da saúde do trabalhador, não vai resultado de exame neste evento. É importante frisar que vai somente a data de realização daquele exame complementar e a data de realização do ASO. Tanto é que hoje, desde sempre, a empresa de vocês recebe somente uma cópia do ASO se essa pessoa está apta ou não apta, no caso inapta, a exercer sua função, mas não tem um retorno de inaptidão, por exemplo, não tem o porquê dessa inaptidão. Essa conversa é entre médico e paciente. A gente só transmite a inaptidão depois para a empresa, dizendo que aquele funcionário não tem condições para desempenhar aquela função. Isso é uma questão guardada pelo Conselho Federal de Medicina e Social, onde houve de fato o aceite do E-Social, que isso é um sigilo médico, é um sigilo que não pode ser repassado para as empresas. Então essa informação ela não é passada no evento e nós internamente temos esse tratamento de que nós não temos acessibilidade a essa informação médica, tá? Então aqui nós estamos ratificando esse compromisso, que é uma obrigação nossa como contratada guardar essas informações corretamente, e das informações da contratante é justamente também manterem essas questões da LGPD em seus sistemas informatizados, né?
adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, e as partes obrigam-se a garantirem que seus colaboradores, administradores, terceiros e prepostos tratem confidencialmente todos os documentos. Posteriormente eu vou passar para vocês também os contatos específicos para agendamento de exames, contato específico para transmissão de informações de dados pessoais que pela LGPD são dados sensíveis. Então a gente tem canais específicos para tratar cada tipo de informação, justamente para guardar bem essas informações, tá? Compartilhamento de dados. Então a contratada irá transferir dados referente a contratante e dados pessoais dos funcionários, tratados em razão da presente relação contratual referente à LGPD e necessidades de informações junto aos eventos de SST ou E-Social. Aqui nós estamos dizendo que nós estamos transferindo dados pessoais, dados sensíveis dos funcionários de vocês, somente para necessidades dos eventos do E-Social, nenhum outro fim. Então a necessidade fica clara que é somente para informações pertinentes aos eventos, tá? Aqui a gente então fala um pouco da LGPD nesse acordo e passamos então para o aditivo onde fala sobre a questão dos prazos e responsabilidades, tá? Tanto da contratada, que somos nós, quanto da contratante, no caso, as empresas de vocês. Para a gente iniciar entendendo como a gente vai tratar esse acordo, toda quebra de protocolo, toda quebra de prazo e responsabilidade nós vamos tratar como incidente, ou seja, um incidente é qualquer descumprimento de prazos estabelecidos nesse acordo que nós estamos firmando. Então, foi quebrado um prazo de envio de uma informação, é um incidente e nós, como assessoria, nós vamos registrar esse incidente com a empresa, tá? Não chegou a informação correta em tempo hábil para nós, registramos um incidente com essa empresa. Aqui são aqueles canais de comunicação que eu acabei de falar em referente à LGPD. A comunicação efetiva e oficial para qualquer agendamento, envio de dados ou solicitação de correções de eventos deve ser realizada através dos e-mails, sendo o empresarial@hcb.com.br ele é um canal exclusivo para agendamento de exames clínicos e complementares, ou seja, atendimentos no nosso ambulatório aqui no hospital, e o e-mail eventos.sst@hcb.com.br é o canal que vai ser exclusivo para trocas de informações e dados referente aos eventos. Ou seja, qualquer inconsistência que ocorrer nos eventos de vocês, a gente vai estar comunicando por esse e-mail e vamos estar recebendo retorno por esse e-mail, tá? São canais exclusivos justamente para tratar a informação de forma correta. O agendamento de exames, como nós falamos inicialmente, ele deve ser realizado até às 16 horas do dia anterior ao atendimento. Após esse horário, o retorno ocorrerá apenas no dia posterior. Hoje, se nós estivermos recebendo agora demandas para agendamento, nós só vamos responder amanhã. Isso, agendamento, no caso, para o outro dia, né? Então, por exemplo, se nós recebermos segunda-feira o contato às 17 horas, vai ser agendado para quarta-feira o atendimento, tá? Fica-se claro, então, que a gente tem até às 16 horas como horário limite para receber as demandas de agendamento. As obrigações da contratada, no caso, a nossa assessoria de saúde ocupacional. Aqui eu estou citando um exemplo para quem a gente for transmitir, tá? Esse aqui é o modelo de aditivo de transmissão, não de geração. A contratada fará a transmissão de eventos para a contratante. Para isso, a contratante se prontifica a fornecer procuração eletrônica contratada através do portal do ECAC Grupo SST. Lembrando, né, só para reforçar, até o dia 14 de janeiro precisamos do retorno da posição, se é por transmissão ou geração, e se for transmissão, precisamos dessa procuração eletrônica. No primeiro dia útil ao mês subsequente, a contratada comunicará à contratante sobre as inconsistências nos eventos do E-Social, para que sejam providenciados devidos ajustes ou comunicação correta de dados para a correção em tempo hábil. Nós vamos passar no primeiro dia útil do mês subsequente todas as inconsistências daquele mês que passou. E depois nós vamos falar da responsabilidade de retorno dessas informações na responsabilidade da contratante, tá? Convocação. A contratada realizará convocação para a realização dos exames complementares da contratante, com antecedência através de e-mail. Caso não ocorra o retorno em até 15 dias referente à convocação, a contratada notificará a contratante para a realização desses exames, né, em cumprimento aos artigos 168 e 201 da CLT, regulamentado pela NR7 do Ministério do Trabalho. O que nós estamos falando aqui? Que nós vamos convocar os funcionários das empresas a realizar os seus exames periódicos com antecedência.
Se nós não recebermos retornos, nós vamos notificar a empresa que ela precisa cumprir esses prazos de exames periódicos, porque isso é constante nos artigos da CLT e também consta a obrigatoriedade desses exames periódicos anualmente pela NR 07 do Ministério do Trabalho. Então, nós vamos estar notificando, convocando os funcionários das empresas a cumprirem os seus exames periódicos de forma anual e a se cumprir esse prazo de até um ano da realização desses exames. Tá? Nós vamos estar realizando assessoria nessa convocação, mas claro, tudo que a gente está falando aqui sobre gestão, a responsabilidade é da empresa. Nós estamos entrando aqui somente como uma assessoria, dar esse apoio de gestão ocupacional para vocês. Então, a nossa responsabilidade aqui é tanto convocar quanto notificar quando nós não recebermos retorno disso. E a importância desse retorno é justamente evitar autuações e multas futuras. Tá? Aqui o acordo, então, as obrigações da contratante, no caso a obrigação da empresa perante nossa assessoria, o envio de dados para agendamento de exames clínicos através da ficha de dados cadastrais dos funcionários, deve vir com prazo de no mínimo 24 horas de antecedência ou até aquelas 16 horas que nós tratamos anteriormente. Essa ficha de dados cadastrais dos funcionários, eu vou mostrar no próximo slide o modelo dela, nós tivemos que alterar um pouquinho, tá? Nós vamos encaminhar para a empresa de vocês para estar realizando esse agendamento. Esse envio, como nós falamos anteriormente no slide anterior, ele tem que ser encaminhado então para o e-mail empresarial@hcb.com.br para fazer esse agendamento. A contratante, no caso a empresa, deverá retornar apontamentos de inconsistência para a contratada em até 48 horas dos dados corretos ou retificações necessárias nos dados cadastrados do funcionário, para haver tempo hábil para retificações necessárias e novo envio do evento. Nós estamos falando que nós vamos encaminhar no primeiro dia útil posterior ao mês que passou, todas as inconsistências para a empresa de vocês, e a empresa tem até 48 horas para nos retornar as informações corretas para a gente corrigir a inconsistência no evento. Lembrando que lá naqueles eventos que nós vimos anteriormente, o S2220, monitoramento da saúde do trabalhador, o S2240, que é referente às análises, aos riscos ambientais, nós temos até o 15º dia útil do mês subsequente para resolver todos os problemas de inconsistências. Mas nós estamos tratando esses prazos aqui mais apertados justamente para termos tempo hábil de estar tratando até o dia 15, ter tudo correto e evitar multas futuras e autuações para a empresa. Para apoio de informações ou geração e comunicação de evento ao e-social referente a CAT, comunicação de acidente de trabalho, deve-se pressupor que o trabalhador já está cadastrado no e-social, ou seja, já existam aqueles eventos preliminares, o S2190, o 2200, que são os cadastros iniciais. O portal do e-social já deve ter o registro daquele trabalhador para que o evento da CAT seja aceito. Por isso é preciso que já tenha sido realizado o evento S2190, que é um registro preliminar do trabalhador junto ao RH ou contador. Né? De acordo com o manual de orientação do e-social, esse manual vocês podem baixar lá no portal do e-social, tá? Os eventos de CAT no e-social devem ser enviados com prazo máximo para o próximo dia útil, como nós conversamos anteriormente. Caso seja final de semana ou feriado, no próximo dia útil. Em caso de óbito do trabalhador, o comunicado deve ser feito de forma imediata. Ou seja, assim que a empresa ficar sabendo do óbito, deve preencher o formulário da CAT. Caso a empresa atrase ou não emita a CAT, o empregador será penalizado de acordo com o que dispõe o Decreto 3048 de 99, sendo essa a responsabilidade restrita à contratante. No caso, a responsabilidade é exclusiva da empresa. O registro de qualquer incidente relativo ao cumprimento dos prazos e fluxos estabelecidos, a responsabilidade legal passa a ser exclusivamente da contratante, como nós falamos lá no início. Se nós registrarmos um incidente, se o prazo da CAT passou de 24 horas e depois nós recebemos o pedido de comunicação de CAT, se o agendamento do ASO de admissão que era necessário para amanhã chegou hoje às 18 horas, e não vai ser possível realizar amanhã, e isso pode ocasionar problemas para a empresa. Nós vamos estar registrando um incidente que foi uma quebra de acordo e a responsabilidade passa a ser exclusivamente da empresa, porque nós estamos, de fato, resguardando a empresa aqui, criando prazos justamente para garantir que a operação ocorra da forma correta. Tá?
Toda troca de função de funcionário, a contratante deve consultar e informar com antecedência a contratada para a realização do aso de troca de função e alteração dos laudos técnicos quando houver necessidade. O que nós estamos falando aqui? Até fala um pouco mais no slide. Quando houver necessidade de criação de um novo cargo, setor ou função, essa informação ela precisa vir com antecedência para nós. Por quê? Porque necessariamente, quando o colaborador faz a troca de função, é obrigado um aso de troca de função. Sempre nos consultem quando forem trocar uma função de um colaborador. Trocar um CBO, enfim, qualquer necessidade, entre em contato para a gente verificar a necessidade da troca do aso. Mas quando se precisa trocar o que não é constante no laudo técnico, por exemplo, eu preciso trocar a nomenclatura de um cargo, que isso vai impactar no CBO, vai impactar na atividade que aquele funcionário vai realizar, vou criar um setor novo, tudo isso precisa de uma comunicação prévia para nós, porque não vamos poder estar realizando um ASO depois por uma função ou por um cargo ou por um setor que não existe no laudo técnico. Essa alteração é informada o evento S2240. Toda e qualquer alteração a gente precisa estar informando lá para que seja informado, que seja validado aquele novo cargo, aquela nova função ou aquele novo setor da empresa. Então, sempre que houver a alteração no organograma, vamos dizer assim, da empresa, nós como assessoria precisamos ser comunicados previamente para que os laudos técnicos estejam consistentes com o que de fato é a operação da empresa, justamente para não ocorrer depois inconsistências de não reconhecimento, de lançar um ASO, por exemplo, no S2220, e não ter sido informado anteriormente o S2240 daquele novo cargo, aquela nova função, e isso vai gerar inconsistência, vai gerar problema para a empresa. Quando realizados exames complementares, deverá ser respeitados os prazos para retorno dos resultados de exames, não cabendo à contratada antecipar qualquer exame devido a urgências impostas pela contratante. Estamos deixando claro aqui que o PCMSO é de posse da empresa. A empresa tem a ciência de qual é a necessidade de realização de exame complementar para realizar um ASO admissional. Então, se é necessário realizar algum exame complementar e que isso vai levar algum tempo para vir retorno e depois nós realizarmos o ASO de admissão, a responsabilidade do aguardo é da empresa, até porque a responsabilidade não é nossa do retorno. Muitos resultados que nós encaminhamos dependem de resultados de terceiros, depende de laudos médicos, laudos de especialidades distintas. Então, nós precisamos aguardar esse retorno, como eu disse ali, o prazo máximo é 5 dias, não passa disso, né, o retorno desses exames, mas esses prazos precisam ser respeitados. Sugerimos que quando for admitir um funcionário, verificando que existe a necessidade de exame complementar, entre em contato conosco, verifica quanto tempo a gente vai levar para realizar aquele ASO de admissão, até para a empresa se programar de forma correta. E aqui a gente deixa claro então que nós não podemos pular essa etapa. E a empresa, então, ela deve retornar e cumprir as convocações para a realização dos exames periódicos, como nós havíamos falando, né? Isso, se a empresa não realizar esses exames periódicos, pode ocorrer sanções, multas por infração de artigos da CLT. Então, fica claro que a empresa ela deve retornar a nossa convocação e a nossa notificação ali para a realização dos seus exames periódicos. Entramos aqui, então, quase finalizando a apresentação, a precificação e cobrança de serviços extras. É importante a gente frisar nesse momento aqui que nós não estamos cobrando nenhum adicional pela gestão ocupacional, o que envolve o processo de convocação, fluxo de envios e transmissão de eventos ao e-social, porém demandas que despendam de hora técnica precisamos precificar para que não assumimos todo o custo dessa operação. Então, o que vai ser precificado para a empresa se for necessário? Serão acrescidos valores a serviços não constantes no anexo 1 do contrato. Aquele contrato que nós temos primeiramente lá com a empresa, no anexo 1 consta quais são os serviços que nós vamos prestar, que faz parte daquele escopo inicial, que faz parte daquela precificação que tem o contrato. No que tange a demandas extras, então não programadas, mas necessárias ao cumprimento ao conjunto de normas previdenciárias de SST e ao decreto 8.773 de 2014, estamos falando aqui do E-Social. Valores acrescidos na tabela de precificação da nossa assessoria são: taxa de não comparecimento do funcionário aos exames. Se o funcionário não puder vir, a empresa precisa nos informar até às 16 horas também, naquele mesmo horário que nós temos já limitado,
porque muitas vezes nós fechamos uma agenda e algumas empresas que acabam entrando em contato posteriormente não conseguem atendimento por um dia estar muito lotado aqui conosco. E acontece muito do funcionário não vir aqui. Então nós vamos estar cobrando 50% do valor do ASO. O nosso ASO hoje, por exemplo, é R$ 41, eu só não me recordo agora os centavos, mas 50% desse valor vai ser cobrado ali como uma forma de multa para a empresa que não nos comunicou o não comparecimento daquele funcionário por alguma ocasião. Tá? Caso a empresa aconteça, olha, o funcionário passou mal, ocorreu um acidente, enfim, algo não previsível, nos comunique para que a gente possa conversar e de fato não estar penalizando algo que não foi planejado, né? Então a gente vai ter, independente do que aconteça, a flexibilização e o bom relacionamento que nós temos com as empresas vão permanecer. Isso aqui é basicamente para proteger a operação e proteger de fato a nossa agenda, que a gente tenta ao máximo atender todos da melhor forma possível. Retificações dos laudos, o evento S2240, é aquilo que nós conversamos agora há pouco. Toda e qualquer alteração nos laudos que for necessário, criação de um cargo, criação de um setor, alteração de funções, o que despender de hora técnica para análise, se for necessário que o técnico vá até a empresa, verifique, se criou um setor novo, vou precisar fazer medição de ruído, medição de calor, enfim, tudo isso que despende de hora técnica, nós vamos estar precificando porque isso é um custo para nós, é um custo de hora técnica, então isso a gente vai estar repassando para a empresa. Não é nada de exorbitante, vocês conhecem muito bem o nosso sistema de trabalho, a gente não temos a cultura de gerar custos para as empresas adicionais e isso vai permanecer. Isso vai ser sempre previamente acordado com a empresa. De fato, a gente não vai estar precificando e cobrando nada a mais do que a gente já tem de costume. Se for necessário um trabalho extra, a gente vai entrar em contato, vamos informar a empresa, vamos passar a precificação, entrar no acordo e aí sim realizar o trabalho. Lembrando que não somos nós que estamos criando essa demanda, nós estamos sendo reativos a necessidades que o e-social nos impõe e principalmente a que os eventos obrigam a gente a estar fazendo junto com as empresas de vocês. E o preenchimento e envio da CAT, que é o evento S2210, nós temos assessoria para isso, entra no acordo de prazos que a empresa vai ter um tempo limite para nos passar as informações do acidente, para que nós tenhamos tempo hábil de investigar a informação, validar o diagnóstico, que é o código de CID com o nosso médico do trabalho e estarmos informando a CAT para a empresa em até 24 horas. Então, para isso, como nós temos um trabalho, nós paramos um técnico de segurança para fazer essa análise do que aconteceu, validar com o nosso médico qual é o CID e informar esse evento para a empresa. Então, isso tem uma precificação porque despende de hora técnica para nós também. O custo disso dessa demanda vai ser 200% o valor do ASO. Vamos usar de novo o valor do ASO hoje nosso que está R$ 41, então 200%, R$ 41 vezes 2. Toda vez que houver ajuste na nossa tabela de precificação, o percentual ele segue sendo o mesmo. Tá? Então esse é o investimento que a empresa vai ter para nos passar essa demanda e nós assumimos a responsabilidade a partir de então para comunicar esse evento também. De precificação é somente isso, lembrando que todas as demais operações que nós já falamos anteriormente, isso está dentro do contrato e isso não vai onerar a empresa. Estamos assumindo a responsabilidade juntamente com as empresas de vocês. Aqui aquele exemplo da ficha de agendamento que eu falei anteriormente, só para passar para vocês, toda admissão e demissão obrigatoriamente precisa vir essa ficha aqui para nós agendarmos o ASO de admissão ou demissão, e todos esses campos que estão grifados estão mais escuros são informações obrigatórias que nós precisamos receber da empresa, justamente porque são informações que depois vão ser comunicadas junto aos eventos do portal do e-social. Então essas informações precisam vir para nós, para que a gente possa alimentar o nosso sistema da forma correta e o evento vá da forma correta para posteriormente não gerar inconsistências. Lembrando que essa ficha aqui vai para o e-mail empresarial@hcb.com.br. Para exames periódicos, aí nós vamos estar convocando, nós já temos os dados dos funcionários. Caso a empresa ou o contador identifique que houve alguma alteração de informação na ficha daquele funcionário, nos comunique para a gente atualizar aqui o nosso cadastro também, mas os periódicos não se torna obrigatório o envio dessa ficha de agendamento, tá bom? Aqui nós entramos então nas principais dúvidas. Já para encerrar nossa apresentação, quais são as principais dúvidas que nós estamos recebendo, principalmente do segundo trimestre do ano de 2021 e agora no mês de janeiro, né?
É preciso ter um sistema para enviar as informações. Por exemplo, nós como assessoria, nós temos o sistema RS Data, que faz toda a gestão para nós de transmissão, geração de arquivo XML, geração de laudos técnicos, enfim, faz toda a gestão ocupacional para nós. Mas a empresa precisa ter um sistema específico, caso ela vá centralizar a operação? Não, a empresa ela pode enviar as informações de SST, dos eventos de SST, através do portal do E-Social. Porém, é importante ter um sistema com um layout adequado. Por exemplo, o nosso sistema ele permanece sempre com um layout adequado ao layout do E-Social, então facilita bastante. Mas caso a empresa deseje fazer a comunicação por ela mesma dos eventos de SST, pode ser acessado o portal do E-Social e realizar ela mesma a comunicação desses eventos. Quem é o responsável pelo envio das informações de SST ao portal do E-Social? A própria empresa. Porém, ela pode permitir que uma clínica ou profissional de SST assuma essa responsabilidade através de uma procuração eletrônica ou certificado digital. Como nós discorremos anteriormente, nós vamos aceitar somente a procuração eletrônica, né, para fazer a transmissão para vocês. A obrigação da informação é da empresa, mas nós, mediante procuração, faremos essa demanda para vocês. Caso as informações não sejam enviadas, a empresa pode ser autuada? Sim. É importante enfatizar que as multas não são do E-Social, como nós falamos lá no início. As leis já existem atualmente caso as empresas não cumpram o que é exigido às normas regulamentadoras. Ou seja, hoje as autuações ocorrem quando existe uma fiscalização pontual dentro da empresa. O que acontece é que o E-Social vai cruzar informações de Previdência, Ministério do Trabalho, enfim, todas essas informações vão ser cruzadas e vai ser fácil identificar inconsistências para gerar autuação. Tá? Então, se não ocorrer as informações corretas, os prazos que nós estamos acordando e estabelecendo com as empresas, sim, vai gerar autuações para a empresa. O que pode ocasionar multas nas empresas? Quando isso pode acontecer? Falta de informação, dados inconsistentes e enviados fora do prazo estabelecido pelas leis. Ou seja, nós estamos estreitando o nosso relacionamento aqui, as nossas operações junto à empresa, criando prazos e responsabilidades justamente para que não ocorra multa para a própria empresa. A responsabilidade é da empresa. Nós aqui estamos como assessoria justamente para evitar que isso aconteça para a empresa. Tá? Quais documentos a empresa vai precisar para enviar os dados para o E-Social? Basicamente, os atestados de saúde ocupacional, que são os ASOs, e os laudos técnicos obrigatórios, tá? Aqui estão bem descritos na resposta. Por que o PPRA, PCMSO e o LTCAT precisam ser revisados e atualizados em alguns casos? Eles têm validade de 1 ano, tá? Se eles não estiverem válidos no mês da entrada do E-Social, de acordo com o cronograma, é necessário revisar eles para garantir que estejam atendendo às exigências do governo. Isso evitará que a empresa seja autuada, tá? O que o E-Social quer é que os empregados que estejam vinculados aos seus respectivos ambientes de trabalho, riscos ambientais e suas avaliações. Basicamente, o E-Social quer isso, tá? Essas validações corretas dos funcionários. Então, tem a necessidade de revisar esses laudos anualmente ou, se necessário, até antes disso. E alguns esclarecimentos que a gente quer fazer aqui para encerrar, que são praticamente esses 3 tópicos aqui. Será informado o resultado de exames complementares no E-Social? Falei um pouquinho antes, acabei antecipando a informação. Esse envio ele é opcional, tá? Então, existiu uma determinação do Conselho Federal de Medicina a respeito do sigilo médico e o E-Social acatou essa informação. Nós, então, o nosso layout não vai informar o resultado, vai informar apenas a data de realização dos exames complementares e a data de realização do ASO, que isso sim são obrigatórios no evento S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. No E-Social, é possível a emissão de CAT parcial? Eu acredito que ainda existe essa dúvida, né? Na verdade, nem no E-Social, nem no CAT Web. Na verdade, essa história ela nunca existiu. Antes existia a possibilidade de abrir e preencher alguns dados e depois preencher o restante. Mas isso não será mais possível. O próprio CAT Web já está com essa opção bloqueada. Uma questão aqui que eu abro a chamar a atenção da empresa é não cadastrar a CAT de qualquer forma para retificar depois. A retificação da CAT ela permanece sendo possível como já é no CAT Web. Mas o CAT Web ele gerava um número de protocolo da CAT e quando precisasse retificar aquela CAT, tu retificaria aquele mesmo número de protocolo.
Com o advento agora do evento S2210, que é a CAT, quando for retificada aquela CAT, o número de protocolo não vai ser mais o mesmo. Isso pode ocasionar problemas, por exemplo, se o funcionário leva uma CAT com um sindicato, por exemplo, e depois, posteriormente a isso é retificado a CAT, o número de protocolo não vai coincidir, isso vai gerar transtorno e problema para a empresa. Toda vez que houver uma alteração de CAT, uma retificação de CAT junto ao evento no e-social, vai gerar um número novo de CAT, porque o número da CAT passa a ser o número do protocolo do evento encaminhado para o e-social. Então, toda vez que nós encaminhamos um evento, ele gera um número de protocolo. Toda vez que nós encaminharmos uma retificação daquela CAT, vai gerar um novo número de protocolo e automaticamente um novo número de CAT. Esse entendimento é importante porque quando for necessário uma retificação, que segue sendo possível, tem que se cuidar qual é o número de protocolo, ou nesse caso o número da CAT, que o funcionário tem em mãos ali para caso ele precisar apresentar para alguma entidade ou órgão fiscalizador, tá bom? Essa atenção que a gente chama nisso, tá? E aqui entramos no último, que é justamente para esclarecer o evento S2240. Qual a periodicidade de envio do evento S2240? Ele deve ser anual, conforme é o prazo de validade, né? Mensal ou somente quando houver alteração de risco ou entrada de empregados. Na verdade, esse evento ele gera várias dúvidas, né? E sobre o que é e não é controlado por ele. Já gerou até dúvidas anteriormente, numa reunião anterior, se o PPP estava dentro desse evento. Não, o PPP não faz parte desse evento, tá? Ele é muito mais do que somente risco, que atividade, a admissão do empregado. Ele vai olhar principalmente se o descritivo de uma atividade for alterado, se houve a recomendação de um novo EPI, se o EPI deixou de ser recomendado, se houve uma nova avaliação, se alterou a descrição de cargo e função. São em torno de 10 variáveis que são analisadas nesse evento. Então esse evento não necessariamente ele vai ser anual, como é a validade dos laudos, e permanece sendo válido, tendo essa validade de um ano. A necessidade dele para empresas onde possuem turnover muito grande ou troca de função muito grande, se torna necessário, existe uma recomendação, até uma recomendação nossa, que isso seja revisado mensalmente, para verificar se aquele laudo, de fato, as informações que constam na Previdência coincidem com, de fato, o que é a empresa. Vou usar um exemplo, um funcionário que troca de função para um setor novo. É necessário fazer o aso de troca de função, para que isso seja comunicado ao portal do e-social, para que se tenha um registro do que aquele funcionário está exercendo uma nova função, mas quando a gente informar aquela nova função em aquele novo setor, esse setor ele já deve ter sido informado no evento S2240, porque senão isso vai gerar inconsistência. Então o S2240 ele precisa de uma atualização até mensal para empresas com alto fluxo, no caso de turnover, ou de alteração de troca de função. Então nós chamamos atenção a isso. Toda e qualquer alteração, ratifico o que eu falei no início, de cargo, de função, de atividade, no caso de setores, comuniquem nós previamente para nós verificarmos a necessidade de retificação dos laudos, e toda vez que houver a retificação, essa necessidade de retificação de laudos, vai haver a necessidade do envio do evento S2240. Por isso que lá naquela precificação nós falamos que nós vamos precificar muitas vezes essas alterações, porque isso vai depender de um trabalho técnico necessário, mas que vai ser fundamental posteriormente para a empresa, tá? Para nós fecharmos aqui, ninguém precisa ser, na verdade, expert no e-social, né? Para isso, as empresas possuem assessorias, muitas vezes de contador, e até mesmo a nossa assessoria, então qualquer dúvida, estressem bastante isso conosco, né? Tirem suas dúvidas, vamos deixar sanadas as dúvidas justamente para a gente iniciar esse processo da forma correta. Caso o RH seja da própria empresa, né, nós sugerimos então que se aprofunde um pouco mais sobre o assunto do e-social, porque de fato agora já vai entrando a parte da SST, está indo para a última fase, que é a quarta fase, e agora a obrigatoriedade passa a ser completa, né? Um resumo do que nós falamos aqui, então, as informações obrigatórias relacionadas à SST, os exames clínicos e complementares do trabalhador, os riscos existentes no ambiente de trabalho, o EPI e o EPC utilizados no ambiente de trabalho, que vão ser informados também, a descrição de atividade do trabalhador, acabamos de falar, né? O compromisso que nós assumimos aqui, então, que a empresa precisa nos retornar, assume esse compromisso conosco, que é que até no dia 14 de janeiro, a empresa deve se manifestar sobre o modelo de dados e envio de procuração eletrônica se a opção for transmissão.
Se for geração, apenas nos comunique. Essa empresa vai ser geração. Ok, vamos fazer um aditivo modelo geração. Se a empresa quer transmissão, precisamos da procuração eletrônica já no dia 14 e vamos fazer um aditivo de transmissão para aquela empresa. Aqui segue novamente o contato do e-mail para, no caso, nos encaminhar esse retorno, saudeocupacional@hcb.com.br. Deixo o meu e-mail à disposição também para qualquer dúvida, qualquer apoio, envio desse material. Estamos aqui, na verdade, para prestar todo o apoio para vocês, tá? E todos os contratos de todas as empresas serão aditivados, tanto faz se for por geração ou transmissão, mas nós vamos passar, então, por aditivar todos os contratos justamente para validar o que nós estamos tratando aqui. O glossário que eu passo aqui, todas as informações que eu tirei estão no portal oficial do E-Social, que eu mencionei lá no início da apresentação. Aqui deixo até o link exposto da documentação técnica, até da legislação, que fala somente sobre o SST. Os links úteis eu deixo aqui, o cronograma de implantação, o acesso ao portal do E-Social, emissão da procuração ECAC, caso alguém tenha dúvida como eu faço essa emissão. Eu deixei um link no YouTube, depois eu posso passar para vocês por texto, caso vocês não queiram, para facilitar um pouco mais o acesso, mas esse link desse vídeo aqui é do sistema SGG, se eu não me engano é SGG, e esse é um vídeo de 6, 7 minutos, explica exatamente como tem que fazer, é uma operação super simples para gerar a procuração eletrônica que nós precisamos. E para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, ter informações sobre o E-Social, nós temos nosso perfil no Instagram, nosso perfil no Face. Lá nós tratamos bastante conteúdos técnicos, informativos e até sobre a nossa operação, como nós trabalhamos. A gente pede então que vocês participem, nos sigam, né? Justamente para a gente estreitar a nossa relação. O que nós tínhamos para passar então sobre o E-Social, sobre as alterações, sobre prazos e responsabilidades era isso, para tentar sanar um pouco mais as dúvidas que nós percebemos que é geral. Então nós queremos trazer maior segurança nas informações para vocês, deixar tranquilos e entender que nós estamos trabalhando nessa frente há um bom tempo. Estamos preparados para o E-Social, temos sistema e equipe para isso. E entramos então, aqui eu deixo nossos principais contatos, tá? Para vocês, caso vocês queiram anotar. Lembrando que essa reunião ela está sendo gravada, vai ser passada posteriormente para o canal do YouTube do HCB. E eu peço mais uma vez que vocês coloquem o nome de vocês e a qual empresa vocês estão representando ou são funcionários para a gente fazer como um modelo de chamada. De questionamentos, nós temos aqui da Silvione, assim que precisares com relação aos nossos clientes, onde no qual indicamos vocês para que venham aqui no escritório. Perfeito, Silvione, a gente vai sim procurar os clientes que são representados pelo teu escritório, tá? Nós entramos em contato ali contigo para a gente estar providenciando a procuração eletrônica junto com vocês, tá? Te agradeço. A gente está com o teu contato ali, pode deixar que muito em breve a gente vai estar fazendo contato contigo, tá? Pessoal, alguma dúvida referente à nossa apresentação aqui? Ficou alguma dúvida, algum esclarecimento necessário? Ou era isso? Obrigado, Eveline. Vamos registrar então quem participou. As empresas estão orientadas e lembro novamente que qualquer dúvida, esclarecimento necessário, nossa equipe está à disposição para ajudar vocês, tá bom? Era isso então, pessoal, por hoje. Agradeço a participação de vocês, a paciência e seguimos no trabalho, né? Estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado por estarem aqui conosco. Um abraço a todos.